Boa noite, pessoal do Resenha. Começando mais um Entre Quatro Linhas. Boa noite, Chiquinhos. Tá feliz? Nosso Palmeiras ganhou e ganhou bem. Passou um sufoco, claro, como todo jogo do Palmeiras é assim. Mas estamos classificados, né? Boa noite, amigos. Boa noite, Ícaro. Classificado. Mais uma final. Vamos repetir a final do ano passado. E eu quero agradecer a dona Ana. Dona Ana, obrigado por ter falado para o Abel assinar, hein? É nóis. Fala, Nervo, tudo bem? Boa noite. Nosso São Paulo deu uma aula de como joga um clássico, lotou o Morumbi e deu o que era para dar, né? São Paulo e Palmeiras na final. Boa noite, Ícaro. Boa noite, resenheiros. Boa noite, pessoal que está assistindo. Realmente, maravilha, maravilha. São Paulo fez um clássico de respeito, lotou Morumbi. A gente estava meio temeroso aí de acabar sobrando o jogo em Itaquera. Você sabe que Itaquera é meio complicado, né? Mas jogamos em casa. São Paulo jogou dentro dos conformes. E mais uma vez a gente vai fazer um São Paulo Palmeiras na final, repetindo 71, repetindo 92. Repetindo em 2021, tamo aí. Exato. Fala, Thiago, tudo bem? Acho, se me falha a memória, é o nosso primeiro resenha juntos. É um prazer estar aqui com você a falar do nosso timão sem palavrão, né? Porque o Marcão, pelo amor de Deus. Marcão é foda. Eu vou tentar me conter. Boa noite, Ícaro. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu não estou sabendo o que vocês estão falando. Ontem, para mim, não teve jogo de futebol. Ontem eu acompanhei o Oscar, então eu estou meio por fora assim, das notícias do futebol. Né? Mas, agora falando um pouco do Corinthians, não é uma desculpa de perdedor, mas eu acho que o time, que é bem de uma idade bastante avançada, os 2 dias a menos de descanso pesou, apesar que mesmo assim, se tivesse descansado igual, eu acredito que o São Paulo ia ganhar do mesmo jeito. E me preocupa porque o Corinthians agora desse ano parece muito o Grêmio do ano passado, então já começa a ficar com a pulga atrás da orelha do que pode acontecer com esse time, né? Não, vamos esperar essa semana que vai ter trabalho para ver se vai ter alguma evolução, mas eu realmente estou preocupado. E eu só queria falar uma coisa. O Quinho falou que vocês vão repetir a final do ano passado, então se for assim, o Nervo já pode comemorar que o título é do São Paulo, né? Vai ser diferente, vai repetir, mas o resultado é diferente. Pior que eu acho que dessa vez o Palmeiras leva. Ou se for Fala aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite, mano. Beleza? Boa noite, rapaziada. Bom, se for para seguir os moldes do ano passado, a gente perdeu o Paulista e ganhar outra Libertadores. É isso. Bom Paulistão para vocês aí, Nervo. Fala, Heitor, tudo bem? Acreditamos que o nosso Santos esse ano vai passar um pouco de dificuldade, mas vai, como todos os anos, nosso peixão da Vila. O Santos é incaível, meus queridos e minhas queridas. Boa noite a todos, um grande abraço. Estar com vocês aí, meus irmãos resenheiros. Bom, fim de semana não teve jogo dos Santos, então fiquei aí de bastidores, assistindo o jogo de vocês. Tenho muita coisa para cornetar, muito defeito para colocar, porque é o seguinte, se não tiver defeito, a gente coloca, entendeu? Então é isso aí, um prazer estar com vocês e vamos cornetar. Vamos cornetar que esse fim de semana aqui a gente só ficou de telespectador, fazer o quê? Segundo ano consecutivo. Se não tem, inventa, né? Fala, Marcão, tudo bem? Boa noite. Entrou já começando o jogo, mas o importante é estar dentro. Bem, não tá não, mano. Hoje tem jogador aí que vai merecer umas cornetas nervosas, mano. Pegar por esse Gil, velho, desgraçado, na certa porra do pote. E essa cara de gol contra aí? Hein, Marquinhos? Essa cara de gol contra aí? Eu tô com uma raiva do cacete hoje, pra não falar mais um palavrão aqui, mano. Bota um vermelhinho pro Robson Bambu, hein? Um vermelhinho pra ele, um vermelhinho pro Duqueiroz. Os caras estavam folgando. O Robson Bambu jogou bem, ele deixa bambuzado ainda. Agora o Duqueiroz, pelo amor de Deus, desgraçado, mano. A gente adora o Duqueiroz, volte sempre com ele. Voltem sempre com ele, meu. A gente adora ele. Quinhos, eu vou começar com você com a ótima notícia do nosso Portuga. Foi garantido mais 3 anos de contrato com o Palmeiras.
Considerando o que o Abel fez nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de futebol do Palmeiras aqui no Brasil, tá de bom agrado, né? É mais um merecimento pelo trabalho que ele vem fazendo e eu acho que a torcida gostou, né? Exatamente. Abel aí renovando por mais 2 anos, até o final de 2024. É o segundo Tá maior fazendo legal a técnico. conta? 2 anos, 2024. 3. Não, Conta esse, né? Se o contrato foi assinado esse ano, Esse são tudo 3 não começou a temporadas. temporada. E seja, vai ficar é o que importa. Dona Ana autorizou. Então, é o segundo técnico com mais tempo no Palmeiras, né? Não, vai alcançar. O Felipão é o segundo, né? Ele tá para alcançar. O Felipão, se não me engano, são 2 anos e 8 meses. Ele já tá com 16 meses. E o. Ó, o flechão. E o. Tô nervoso, vou fumar essa porra aqui o tempo todo. E o. Ícaro. Um cigarro de tristeza aí hoje. Ô, Ícaro. O Portuga falou com a tia Leila que vai sumir, mano. O cara tá morrendo aqui, olha, que chama o SAMU pro Ícaro. Desculpa. Continua. Pronto. Liga, Tá parecendo com o Antero e o amigão, que ele tá olhando pra gente e dando risada, não é possível. Pode continuar aqui. Então é isso. O português vai ficar até o final de 2024. E falou muito bem também do Rony, né? Falou que todo mundo mete o pau no Rony aí, mas que o bichão é nota 7. 7, igual a camisa do Dudu, né, Gui? Ô, Gui, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil e o nosso Palmeiras vai pegar o poderoso Juazeirense da Bahia, hein? Diria que até o momento é o jogo mais perigoso para o Palmeiras aí, né? Palmeiras que todo ano gosta de dar uma palmeirada. Esses jogos assim me dá até calafrio, mano. Jogo com esses times. O Palmeiras adora fazer uma graça, né? Pior que gosta mesmo. É igual São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo é assim também. São Paulo adora dar gafe. Todo ano o Palmeiras tem. Do Palmeiras todo ano. Oi, cara. Todo ano tem, meu. Pouquinhos, no jogo, desculpa. Pode falar, né, o Flash. Não, ainda estão falando do Palmeiras. Para vocês que são palmeirenses, quem é mais ídolo, o Abel ou o Felipão? Abel. Hoje, Abel. Já? Hoje eu acho que, pelo curto espaço de tempo, eu acho que o Abel conquistou mais a admiração. Eu acho que, não vou falar pelos dois, mas eu falo por mim. O Abel, ele conquistou de uma forma agressiva em tão curto tempo, em decorrência do Felipão, que demorou mais de 4 passagens, né? Então, acho que a montagem do elenco, a dificuldade de trazer alguns jogadores que o Abel pede, e diferente do Felipão, que pediu o Daverson. Enfim. Quinhos, falando do futebol do Palmeiras contra o Red Bull, será que o time sentiu a ausência do Danilo? O Jailson foi bem jogando ali no meio de campo, mas o Danilo, ele espeta mais, né? O Zé Rafael ficou muito fechado, demorou para sair, demorou para achar o jogo, né? Então, o meio de campo do Palmeiras, eu venho sempre falando que o Jailson representa muito quando entra, foi uma bela contratação, uma belíssima contratação mesmo, mas o Danilo ainda faz falta nesse meio campo do Palmeiras, porque eu senti falta das roubadas de bola para fazer as ligações e para jogar ali para o nosso Veiga para começar os ataques, né? Ou até pelas pontas, porque o trabalho sujo, quem faz mesmo é o Danilo. E nisso eu senti falta. Ele dá uma firmeza a mais, né? Ele é aquele negócio que você acha que você vai pro meio e fala, mano, já era, tem um Danilo ladrão de bola, vai roubar a carteira, né? Então, mas ele foi poupado por dores musculares, eu achei que fez certo mesmo o Abel, né? Já pensando na possível final que conseguiu. Então, agora, pelo menos quarta-feira, ele vai estar em campo, né? O Gui, quem que você acha melhor no time do Palmeiras? O Dudu
ou Eduardo Rodrigues? Eu prefiro aquele que joga cassete. O que jogou esse menino, hein, no sábado, hein? O Dudu tá jogando um absurdo, né, mano? O Dudu já tá com 30, hein? Que quando voltou, você vê que sentiu um pouco para readaptar, né? Demorou um pouquinho para entrar em forma, mas o Dudu, mano, o Dudu tá um absurdo, cara. Um absurdo, mano. O que ele jogou contra o Red Bull agora, o que ele jogou nos 3 clássicos, mano, o Dudu tá no auge, mano. O Dudu tá no auge. E é um dos pilares, né? O que você falou, Cuquinhos, agora do Danilo. Acredito que o Gomes na zaga, Danilo, Veiga e Dudu são 4 que não tem como você tirar um deles e o que entrar fazer a mesma coisa, mano. São 4 que você tira e vai decair, mano. A parte técnica vai decair. São 4 jogadores que é um absurdo. Os melhores do Palmeiras, para mim, com o Everton, né? Ó, falando aos defensores, o Ícaro, né? Os defensores que o Gui apontou aí, tanto o Danilo como o volante, o GG na zaga. Queria também falar do Jailson no jogo contra o Ituano. Tudo bem que foi contra o Ituano, mas que partidaça ele fez naquela zaga do Palmeiras. Parecia o GG em campo, né? Ele não perdia uma bola. É uma das melhores, para mim, uma das melhores contratações do Palmeiras foi o Jailson. Concordo. Melhor do que o Atuesta. E eu tô calando minha boca com o Lomba, viu? E eu calo minha boca com o Lomba. Ele catou muito ontem, sábado. Ô, Nervo, aproveitando que o Gui falou do Everton e o Quinhos do Lomba, é difícil a gente não imaginar. Eu não gosto de ficar tocando muito nesses assuntos. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu evito de a gente puxar essa conversa, mas a seleção acaba atrapalhando os times hoje, né? Sem ter a problemática de parar o calendário nas datas FIFAs, eu continuar o calendário do brasileiro, acaba tendo um prejuízo futebolístico, né? Para não falar esportivo, acaba falando futebolístico. O Everton teve que ser cortado porque sofreu uma lesão na mão esquerda, fazendo um treinamento na seleção. Já não é a primeira vez que o Everton se machuca na seleção, e ele é o terceiro goleiro. O Tite acaba usurpando a vontade do cara jogar as finais do Campeonato Paulista para deixar ele em terceira posição. É difícil a gente trazer a seleção para o nosso dia a dia, né? Mas parece que ele está tentando sempre estar no nosso dia a dia. E o Everton vai voltar bichado, não vai conseguir jogar, faz diferença, não faz? Você acha que no final, no clássico, vai fazer uma diferença o cara lá na frente, lá atrás para a gente? Faz, cara. Faz. Eu já falei isso há uns resenhas atrás. Vocês palmeirenses têm que erguer a mão pro céu, que o Everton gosta de jogar com vocês e gosta de estar bem ambientado no Palmeiras, porque é um puta goleiro, cara. Com todo respeito ao Marcelo Lomba, que é um bom goleiro. Na minha opinião, eu acho que ele tem cacife sim para disputar a final do Paulista, mas não é a mesma coisa não, meu. O Everton é um baita de um goleiro, a seleção atrapalha. A gente que é São Paulino, a gente sabe disso, porque a gente já foi atrapalhado pela seleção outras vezes aí. Com o Casemiro, uns anos atrás, aí a seleção atrapalhou bastante, com o Lucas atrapalhou bastante, principalmente uma partida antes de enfrentar o Corinthians. A gente jogou contra o Corinthians desfalcado e deu no que deu. Há muitos anos atrás, a seleção estragou o futebol do Palinha. Palinha foi, se machucou. E a gente não precisa nem falar da CBF, né? A gente fala do calendário brasileiro, porque você falou só os nomes brasileiros, mas o Lugano serviu muito a seleção uruguaia e era um rombo na zaga do São Paulo, né? Sim, a CBF ela atrapalha muito os clubes, principalmente na situação atual, né? Veja bem, por que você vai testar jogador agora, quando você deveria testar lá atrás? Momentos antes, quando o Brasil estava já classificado para as eliminatórias. O cara quer testar jogador agora, faltando meses aí para começar a Copa do Mundo, e no momento crucial dos regionais. Exato. Aliás, não só dos regionais, momento crucial onde começa a nossa temporada, porque o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, por exemplo, o Palmeiras está em Libertadores. O
Palmeiras, São Paulo tem a Corinthians. Sul-Americano, Corinthians tem a Libertadores. Não, eu falo por mim, não vai pra frente, assim. Mas que nem o Palmeiras, por exemplo, tem um troféu a defender. Ganhou 2 Libertadores. É um peso isso aí. O Palmeiras não pode chegar de qualquer jeito na Libertadores. Tem uma reputação a defender. Corinthians está um bom tempo sem ir pra Libertadores. Agora que vai, tem uma reputação a defender. Então é complicado. Os caras tirar o principal goleiro do time e o cara ainda se machuca na mão deles, meu. É complicado. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Para mim, a culpa de tudo isso é dos clubes, porque eles assinam para a temporada o contrato lá dos campeonatos. Não tinha que assinar dessa forma. Até porque é sacanagem com o jogador que fez por merecer para ir para a seleção brasileira. E o Tite não tá nem aí para clube. Ele tá preocupado para ver se ele acha a seleção a tempo da Copa. A culpa é dos clubes. Toda vez que o dirigente, eu vou perder jogador. Mas que assinou o contrato do campeonato? O Flash, saindo um pouquinho, voltando pro time, no sábado o Abel, além de ter montado um time, não vou falar nem extremamente defensivo, nem altamente ativo, era um time reativo em que ele deixava o Red Bull com a bola e nos contra-ataques levava muito perigo pelo lado direito com o Dudu, do lado esquerdo tinha o Gustavo Scarpa, que está em altíssima fase também. O Rony é aquele cara que é muito esforçado, o torcedor palmeirense ele reclama muito que o Rony não sabe finalizar, e o Abel ele deu uma resposta extremamente sincera, em que o Rony ele é muito rápido, e na hora de você fazer a marcação em cima do zagueiro, ele fica fazendo o pêndulo para lá e para cá. E na hora de finalizar, ele não tem mais perna para finalizar. Isso é um problema, um defeito? Talvez tenha que ser diminuída a intensidade dele ficar atrás do zagueiro. O que você pode falar do Rony no último toque da finalização? Cara, o Rony, eu acho que ele é meio que parecido um pouco com o que o Romero fazia no Corinthians, né? O cara dá o gás, ele corre o tempo todo, mas... Ele tá com quantos anos agora? 28. 28? Então, eu acho que tem que desencanar essa questão da finalização, porque se o cara não aprendeu até agora, eu acho que dificilmente ele vai conseguir melhorar isso. Então, tem que aproveitar. Mas é um fundamento importante, né? Que aprende na base. Então, se tá com 28 não, anos... Tem o cara 26, perdão, 26. Mas não aprende, Nádio. Mas então, acho que já tá com uma idade muito avançada para pegar esse fundamento que vem da base, né? Então, eu acho que tem que deixar o cara jogando do jeito que ele joga, que ele ajuda o time dessa maneira e desencanar. Tem outros caras para meter gol, deixa ele infernizando a zaga lá e os outros decidem. O Rony lembra o Mirandinha, que jogava no Corinthians, que corria ou respirava. Se eu corro, eu não penso, se eu penso, eu não corro, né? Isso que eu ia falar agora. Teve um jogo do Corinthians aqui na Fazendinha, quando o técnico era o Evaristo de Macedo. E era o time reserva do Corinthians, o Mirandinha. E aí, tal, no Alambrado, lá do Parque São Jorge, os caras xingando o Mirandinha. Chegou uma hora que eles estavam tomando de 4-0 do Mojimirim. Aí ele começou a falar, vocês estão xingando o Mirandinha? Eu vou xingar também. Começou a xingar o Mirandinha, junto com os torcedores. E os caras estavam no banco e começaram a rachar o bico. Ele virou, olhou pro banco e falou, por que vocês estão rindo? Vocês conseguem ser pior do que quem tá em campo, pô. Vocês tinham que ter vergonha. Marquinho, igual eu ia falar, o Rony é muito isso mesmo, ou ele corre ou ele pensa. Teve um lance do jogo, vou até dar uma defendida agora no Rony. Eu acho que quando os caras estão muito afobados, pô, mano, eu quero ir pra uma segunda final consecutiva, eu tenho que fazer gol. Teve um lance no primeiro tempo que a bola sobrou, não sei se acho que foi até uma batida do Rony, não, minto, foi uma batida do Dudu, o Rony tentou entrar de carrinho e errou, não sei se vocês lembram. E o Scarpa tava vindo. E ele chutou já chapando, a bola bateu na rede pro lado de fora. Pô, se ele para aquela bola, que dava pra parar, olhasse, o Veiga tava entrando, ele já tava na marca do pênalti, ele era só empurrar pro Veiga, que o Veiga só colocava a bola pro gol, velho. Então acho que é muita afobação, assim. Mas o Rony é isso mesmo, é afobação a excesso. O Quinheira, o Palmeiras, para mim, tem um problema que é de muito tempo. Isso os caras não arrumam, mano, não resolve. Os caras perto da área, dentro da área,
Quando é para tocar, os caras chutam. Quando é para chutar, os caras tocam. Os caras ainda não têm essa calma, velho. Mano, tem um cara livre, é tocar e fazer o gol, os caras chutam pro gol. O gol tá aberto, livre, é para chutar, os caras tocam. Os caras não mudam, mano. Isso os caras não mudam. E o Rony é isso aí, né? O Rony é esforçado pra caramba. Ninguém pode trocar o Rony por quem quiser, mano. Ninguém vai fazer o que o Rony faz, mano. Ninguém vai voltar para marcar do jeito que o Rony marca, apertar os caras na frente igual o Rony aperta. Ele é um cara que corre, abre espaço. O time do Abel, acho que tem muito disso. Você pode ver que cada vez é um que tá chegando, que tá aparecendo, que tá fazendo gol. Um dia é o Veiga que tá chegando e marcando, um dia é o Danilo, um dia é o Jailson, um dia é o Dudu, um dia é o Scarpa. Cada dia é um, mano, que é um time rotativo, mano. Mas o Rony é isso, não tem como pedir muito pro Rony. O Rony pode ser que ele vá fazer o gol, pode ser que ele vai fazer uma merda, mas ele sempre vai ser muito esforçado, mano. Não, exato. O Gui, se vocês me permitirem, deixa eu fazer só uma provocação, principalmente aos palmeirenses. Eu assisti 3 jogos do Palmeiras seguidos. O Abel, ele tem... O Palmeiras hoje é um bom time, marca, cara, é frenético. Os 15 primeiros minutos do Palmeiras é frenético. Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Santos, foi assim com o Corinthians, foi assim com o Red Bull. Só que eu se eu fosse palmeirense, principalmente pro Brasileirão, eu ia temer bastante o esquema do Abel. Por quê? Ainda que os caras toquem a bola, tem um meio campo forte, principalmente quando o Danilo tá jogando, a principal jogada do Palmeiras hoje é uma jogada extremamente manjada e que ganhou 2 Libertadores. Que é qual? Pega a bola ou chutão direto para frente para pegar o Dudu, tanto é que o segundo gol do Palmeiras foi assim, ele mata no peito, evita a lateral e deixa o Veiga. Mas foi, né? o Heitor, mas foi uma jogadaça, cara, não, foi ensaiado, calma. Desculpa. Tá. Então, assim, são, mas sempre aquela mesma jogada. Pega a bola, dá um facão, dá pro Dudu correr absurdamente, que ele corre, ele ganha, cruzamento na área, que vocês até falam em várias lives, falta o 9 para colocar a bola para dentro. O que eu não me conformo é como, principalmente os técnicos do Paulistão, não entenderam esse esquema do Abel. Porque, para mim, é um esquema extremamente manjado e que todo mundo cai. Então, se eu fosse palmeirense, eu ia estar muito preocupado, porque as principais jogadas do Palmeiras hoje de perigo é bola no Dudu ou bola no Rony nas 2 laterais, e ponto. Eu acho que se o cara anular, se o técnico anular essas 2 jogadas, o Palmeiras vai ter muito problema. Heitor, é o seguinte, assim, até do esquema do Palmeiras até não sei, porque acho que os jogadores do Palmeiras executam bem, mas acho que o erro ou do Palmeiras ou do próprio Abel é o seguinte, só tem um erro. Na verdade, não posso apontar defeitos, tá? Porque o Abel faz um trabalho excelente no Palmeiras, o Palmeiras está vivendo um momento muito legal aí, mas é que eu falei umas resenhas atrás. Parece que o Palmeiras não pode depender 100% do banco, né, cara? Quando o Palmeiras finalmente resolve contar com o banco, não vai. Não foi na última rodada, não foi contra a Inter de Limeira. Mas quando eu falo assim, Nervo, que é um esquema, o Palmeiras é expert nesse tipo de jogada. E, cara, e tá ganhando, e ótimo. E, porque faz defeito. Mas o que eu não me conformo é que o esquema do Abel, o Abel não é um cara versátil. O Abel não é um cara de 3, 4 esquemas. O Abel não é o tipo de treinador, na minha modesta visão, o cara que desequilibra. O técnico, tipo, o gênio que tira um cara da cartola, faz 2, 3 substituições e arrebenta com o esquema tático. É difícil você ter um jogo do Abel em que ele deu um nó tático no time. É claro, contra o Flamengo foi assim, na final da Libertadores. Mas o que eu quero dizer é assim, o que eu não me conformo como torcedor do Santos é como os caras não entendem esse esquema do Abel. Ô, Heitor, eu vou só te responder referente ao que você está falando, que o Abel ele não tem uma carta na manga e ele não tem. Você pontuou falando que como que os caras. Isso eu percebi também no jogo contra o Red Bull Bragantino, que eu falo assim, mano, como que pode? A bola sempre tá sobrando pro Dudu ali na lateral direita. Os caras não estão vendo isso, tipo, o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, os caras sabem, mas eu vou te explicar. Eu tava reparando na jogada, isso aí é treinamento, tá?
ele puxa o Zé de segundo volante ali para o meio. Se você reparar, tanto o Rony como o Scarpa, eles fazem aquelas trocas de ponta. Quando o Dudu, por isso que eu percebi que o Dudu fica sempre desmarcado. Porque quando o Palmeiras está indo com a bola para o ataque, o Rafael Veiga, ele toma a ponta direita do Dudu ali. Então os caras falam, puta, mano, eu tenho o Rony ali para marcar. Se eu vir em cima do Dudu, vou deixar o Rony que corre pra cacete sozinho. Então o quê? Os caras vão na marcação e nisso sempre sobe a bola pro Dudu. Ele tá posicionado ali por quê? É treinamento, mano. O Abel fala, fica ali que ali você pega a bola, mano. Eu acho que o que o Heitor falou faz sentido, porque eu acho que é o seguinte, mano. Qual que é o estilo de jogo do Abel? Ele não tem um estilo definido. Ele muda o time, ele mexe no time conforme o adversário. Eu ia falar isso. Faz sentido o que o Heitor falou, sim. mas eu acredito que por isso, porque o Abel não tem um estilo definido. Ele mexe no time conforme o adversário. Com relação ao que o Nervo falou, eu concordo mais ou menos, porque, tipo assim, realmente, se você tirar aqueles caras que eu falei, pô, você saiu Scarpa, Veiga do time, pô, é outro time, velho. O nosso banco, eu acredito que seja um banco nota 5. Ah, mas o Wesley tem potencial. Para esses titulares que vai de 8 a 9. Então cai muito. Mas também, sempre entram uns caras que mudam o jogo, mano. Atlético Mineiro na Libertadores. Entrou o Verón, foi a jogada do Acabou gol. Foi. O gol do título da Libertadores foi o Daverson que entrou durante o jogo. Mas o Mike, então, sempre que era reserva, jogou muito no jogo da Libertadores contra o Flamengo. Sim, era reserva jogou muito. Exato, também. Jogou demais. Então, sempre vem uns caras que faz alguma coisa. Mas eu acredito que, tipo, você pegando, por exemplo, mudou com 15, 20 minutos de jogo, saiu uns 3, 4 jogadores. Pô, aí o nível não tem como. Aí o nível vai cair muito mesmo, porque o banco de reserva do Palmeiras não é nivelado com os titulares. Eu acho que é uma diferença muito absurda. Não, por isso que eu acredito que falta contratar um meio campo para a reserva do Veiga, mano. Porque se o Veiga sair de campo, ninguém faz o que ele faz, mano. Não tem um jogador que entra e que segure um pouco. Não é nem fazer igual, porque é muito... É pedir muito, né? Mas a gente não tem um cara desse, mano. Para mim, precisa de um meio campo para reserva. Ô Gui, mas também a gente não pode só contar com o Veiga, né, mano? O Veiga, sim, é bom, tá almejando a seleção, ele merece a seleção há muito tempo. Só que, assim, contra o Ituano, ele não fez a diferença. Ele nem entrou em campo praticamente. Deixa eu falar um negócio, cara. Do Veiga, eu acho que é assim, igual esses tempos a gente estava conversando lá que compararam Alex, Valdívia e Veiga. O Veiga, cara, ele é um jogador, ele é muito bom finalizador, ele é um cara participativo, ele é um cara que faz algumas jogadas, mas se você for parar para pensar de meio campo, camisa 10, o Veiga não é esse cara, mano. O Veiga não é esse cara que ele vai pegar a bola, ele vai achar um passe, ele vai achar uma brecha, ele vai colocar alguém na frente, na cara do gol. Ele não é esse cara, mano. Ele é esse cara do time do estilo do Abel, que é o time que é rotativo, que o Rony vai puxar um espaço para cá, alguém vai para lá, ele vai entrar no meio da área e vai finalizar. Mas ele não é. Tanto que, assim, naquela discussão, eu falei, o Veiga é maior do que o Alex, e, pô, que o Valdívia não tem nem comparação, é muito maior do que o Valdívia. Mas Alex e Valdívia como meio campo, camisa 10, é melhor tecnicamente do que o Veiga. Ô, Marcão, deixa eu mudar de assunto, que eles já estão muito meio ofensivos aí. E vou colocar, só para finalizar o time do Palmeiras, que esticou demais a corda aqui. A zaga do time do Palmeiras já está estabelecida em Piquerez, o Luan, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. Com a eliminação do Palmeiras no Campeonato Mundial, falou-se muito o prejuízo técnico que o Luan trazia para o time e a instabilidade que ele tem em alguns jogos. Acabou se machucando, o Palmeiras contratou o Murilo, começou bem, fez gols, mas ele entrega muitos jogos, ele não tem o famoso pé de geleia, ele tem o famoso pé de geleia. Contra o Corinthians ele entregou 2 lances cruciais com o Roger Guedes.
Ontem, o sábado, contra o Red Bull, ele deu algumas falhas bem simples ali, que até o Renan, que é o zagueiro mais jovem do time do Palmeiras, não entregava. E aí, essa zaga do Palmeiras, entrega, não entrega? Murilo é bom? O Rodrigo, eu acho que pode... O Murilo, eu acho o seguinte, que eles têm que dar Pensando no Big Brother, hein? Eu nem assisto essa porcaria aí. O negócio é o seguinte, eu acho que tem que esperar um tempo para ver se é nitrosa. Às vezes o cara não vai tão firme porque não conhece os jogadores que estão do lado. Mas se começar a entregar muito, aí tem que ficar de olho. Aí talvez tenha que contratar mais um ou por o Renan mesmo. Mas só que estão dizendo que o Renan pode ir pro Botafogo. Mas não. O Abel tá dizendo que tá meio perninha, estão dizendo? Ele, menino, no começo eu falei do Murilo, mano, que o Murilo, para mim, não passava tanta confiança, mas eu acho que também tem que dar tempo para ele. E só no Paulista, até o jogo do Ituano lá, que jogou Murilo e Jailson, pô, mano, no Paulista, o Abel usou nove duplas de zaga diferentes, mano. 9 duplas de zaga diferentes. E a gente tomou o quê? 4 gols agora no Paulista? 4. Tá bom, né? Tá ótimo, melhor zaga. Ô Nervo, vamos falar do que é importante, da nossa classificação em cima do poderoso Timão? Do Curica. E aí? Os Tá feliz? Não foi um jogo brilhante, mas é um jogo muito significativo por vários sentidos, né, cara? É que nem eu falei nos resenhas atrás. Eu acho que eu preferia ter enfrentado o Palmeiras na semifinal do que o Corinthians, porque primeiro que o bicho papão do Allianz pra gente caiu. Então a gente já ganhou lá, beleza. A gente poderia tanto ganhar como perder, né? E outra, se a gente fosse eliminado pelo Palmeiras na semi, a gente tá sendo eliminado por um time que tá ganhando tudo. A gente tá sendo eliminado por campeão. Mas o Corinthians virou uma coisa do tipo assim, é obrigação ganhar. Já tinha o tabu de não ganhar dos caras desde 2000, uma final, uma partida decisiva. Tinha a questão de manter também os resultados positivos do Morumbi aí, que a gente vem conseguindo desde 2017 contra os caras. Então, o jogo contra o Corinthians é muito significativo, muito significativo. Eu confesso que eu tava com a flor da pele, cara, antes da partida, a flor da pele. O jogo inteiro, na verdade, eu fiquei a flor da pele, mas São Paulo, depois que fez o gol com o Wellington, parece que deu uma encontrada. Aí foi. É desse cara que eu queria falar. O Wellington, até fazer o gol, foi um dos jogadores mais criticados na internet. Estava sendo pelos torcedores de sofá do time de São Paulo. O Wellington, ele mete um gol ali em que ele estava no lugar certo, ele deu a batida correta, o Cássio ficou a ver navios, e ele fez o que o Reinaldo não faria. Ele chutou onde o Reinaldo não chutaria, ele estaria onde o Reinaldo não estaria. Será que ele estava no lugar certo porque ele é um bom jogador, ou ele estava no lugar certo porque o Fagner se machucou? Eu vou me intrometer nessa, não vou deixar o Nervo falar. Agora eu vou me intrometer nessa aí. Pera aí, Nervo. Ele fez o gol. Eu vou até acender o cigarro que agora eu fiquei nervoso. Enquanto isso, eu falo o seguinte: o João Vitor cagou nos 2 gols. Sabe por que ele fez o gol? Porque o Lucas Piton tirou a bola bizonhamente sobre o São Paulo. Exato. Exatamente. Meu, e aí não tem como ficar calmo falando do Piton. O João Vitor errou no posicionamento dos 2 gols, porque o João Vitor se posicionou como zagueiro. Presta atenção, quando o Wellington pega para chutar, não tem ninguém fechando um lado, e tá o Robson Bambu e o João Vitor como se fosse o zagueiro. O João Vitor era lateral, não tinha nada que tá ali. O português paraguaio ferrou o João Vitor. Calma, deixa o Nervo responder. O português comeu bola no posicionamento do João Vitor, que não era para ele ter entrado como um lateral. Mas o João Pedro é pior, cara. O João Pedro é muito ruim, não dá. Eu teria feito a mesma coisa que ele. Oi, cara, você falou aí do Fagner, cara. É meio difícil opinar, porque pra mim o Fagner é um dos melhores laterais que tem, viu? Eu gosto do futebol do Fagner. Nossa, tá caindo agora meu apoio. Eu gosto pra caramba lateral do Brasil. Pra mim é um dos melhores, ou se não o melhor lateral do Brasil na atualidade. Eu vou te falar um negócio. O Corinthians tá morto em campo desde da reta final do Brasileiro do ano passado. Agora que veio o preparador físico português, vamos ver aí com 10, 12 dias aí para treinar, porque esse time aí na altitude vai passar vergonha.
A gente viu contra o Guarani, 5 jogadores mortos aos 32 do segundo tempo. O Paulinho não tá fazendo porra nenhuma em campo, cara. É impressionante como esse cara... Ele chegou bem, depois ficou uma merda. Eu não sei o que Mas ele já estreou, Paulinho? Fez 2 gols, ele já fez alguns Lembra gols. Que eu falei, Marquinhos? 2012, Marquinhos. 2012 não é 2021, velho. 2022, velho. A questão é a seguinte, você vê que o time inteiro tá cansado, cara. A questão é a parte física. O Corinthians não marca aí, mano. O Corinthians não marca em cima porque o time tá cansado, cara. Deixa só o Nervo finalizar a parte do São Paulo. Pode falar. Oi, cara, mas espera aí. Por mais, não é desmerecendo o Fagner, porque, é que nem eu falei, pra mim é o melhor lateral direito que tem. É um puta lateral, é difícil passar dele. Mas a gente também, que é São Paulino, a gente percebeu que o futebol do Wellington tá melhorando. O Reinaldo que se cuide. O futebol dele tá melhorando. Ontem, por ter aparecido bem apagado durante o jogo, fora o lance do gol, e no segundo tempo, eu poderia até alfinetar o Rodrigo Nestor, mas não posso, porque, na verdade, nesse ponto, a marcação do Corinthians funcionou em cima dele. Foi a marcação dos caras nesse ponto aí, os caras marcaram muito bem ele, então já não posso falar mal dele. Mas, Nervo. O André ia tirando um 10, se não fosse aquela cagada, né? Mas o engraçado do André, o Flash teve, como o Flash mexe com futebol aí, escreve também de futebol, acho que o Flash vai lembrar desse lance. O Jandrei, ele me levou pro passado. Eu me lembrei de um lance, de uma partida entre São Paulo e Internacional, que o Zete tentou driblar o Paulinho e McLaren. É claro que o Zete é um goleiro, o Paulinho McLaren é um atacante. Então o McLaren foi mais esperto, roubou a bola dele e fez o gol. Tanto que na situação, o Tele não tinha pra quem dar bronca, ele deu bronca no Rogério no banco. O Zete tá lá no meio, né? Como é que ele vai brigar com o Zete que tá lá no campo? Ele brigou com o Rogério ainda. Então me lembrou muito esse lance. E a ironia, porque apesar do Zete ter feito a lambança na partida, o São Paulo venceu o Inter por 3-2 no Morumbi. E apesar do Jandrei ter feito a besteira, a gente também venceu o Corinthians no Morumbi. Então, aliás, a coincidência foi tão grande que eu tenho quase certeza que foi no mesmo gol. Foi o mesmo lance e no mesmo gol. Eu acho que foi no mesmo gol mesmo. A gente só precisa identificar onde estava a câmera, mas eu acho que foi no mesmo gol mesmo. Eu lembro desse lance. O Paulinho McLaren sempre acelerado nesse tipo de jogada, né? Eu só queria reiterar o seguinte. Se olha as estatísticas do jogo, o Corinthians não faz falta. O Corinthians tem pouca interceptação. O time do Corinthians aceita o jogo fácil. Ontem, você viu o semblante dos jogadores do Corinthians, o Corinthians estava aceitando a derrota. Você viu os caras de São Paulo, os moleques babando em campo. Você viu os jogadores do Corinthians em campo, estava tudo bem. Thiago, a gente viu um clássico ontem, típico de Palmeiras e Corinthians até meados de 2015, ali onde a gente viu um jogo muito truncado. Era muito difícil fazer gol, porque era muito feio de se jogar e o jogo jogado não desenvolvia, era muitas faltas. Hoje tem menos faltas, principalmente por causa do árbitro. Eu acho que o árbitro ele foi muito bem, muito rigoroso em alguns pontos contra o próprio Corinthians. Algumas faltas bobas que ele marcou invertido, não gostei muito do árbitro. Mas enfim, falando só do jogo, o time do Corinthians ele vem de uma escalação em que o Vitão, o nosso Vitão português, ele coloca o Renato Augusto de centroavante, sendo que o Renato Augusto é volante hoje. O Juliano, ele não estava perdido em campo, ele não sabe que posição, se ele estava na direita, se estava na esquerda, se estava no meio. Eu vi muito o William, que é beirada esquerda, no meio de campo, ele estava machucado, então ele deveria correr menos. Eu acho que talvez seja essa a justificativa que o Vitão colocou, dele correr menos, por isso que ele teve o embate do meio. Só que na direita e na esquerda, nem Roger Guedes ia para lá, nem Roger Guedes ia para cá. Muito perdido o Roger Guedes, eu achei. O Juliano começou. Para mim, o Juliano era o melhorzinho dos 5 super galácticos do Corinthians. O Paulinho, acho que nem jogou ontem, nem vi ele em campo. Vi só a camisa do Corinthians andando para lá e para cá. E aí, o que você pode falar do Vitão? Você acha que você já na entrada mencionou, mas é um fator determinante só 2 dias de descanso para o time do Corinthians ter jogado tão apático quanto jogou no domingo?
Cara, ontem parecia que eu estava assistindo o Corinthians do Silvinho. Foi uma coisa bizarra. Eu falei, caramba, voltamos para a era Silvinho aqui, não é possível. Mas, passando um pouquinho, só bem leve de pano pro Vitor, eu acho que o Renato Augusto ele começa lá isolado por causa do cansaço mesmo. Ele não ia ter condições de correr o jogo todo, ele ia sair morto no intervalo. Então, eu acho que ele colocou o Renato para poupar um pouco da condição física dele lá no começo do jogo. Tanto é que no primeiro tempo o Corinthians estava tentando não deixar o São Paulo jogar para não cansar tanto os caras. Então, mas as outras substituições dele eu achei. Por que ele não puxou o do Queiroz para lateral no lugar do Fagner e colocou, sei lá, o Xavier para volante? Ele foi e colocou o João Vitor, ele jogou assim, acho que algumas vezes no Atlético Goianiense também, mas ele ficou perdido, ele não sabe cruzar, cara, ele acha que é o Beckenbauer, jogando na zaga ele já dá umas loucura nele que eu não consigo entender, mas Thiago, o jogo você se lembra do Xavier, o jogo do Xavier contra o Grêmio? Que ele jogou um tempo só praticamente, ele estava sem condição física nenhuma. Será que às vezes não é por isso que ele não seja testado com mais frequência no time? Porque aquela vaga é a que está sobrando no meio-campo. Pode ser. Aliás, eu nem sei se o Xavier estava disponível ontem. Eu não lembro. Eu vi lá os relacionados, escalados, mas eu não lembro se o Xavier estava no banco. Ele estava? Vou puxar agora, pode ir falando. Não, branco. Então, se não coloca o Xavier, coloca o Rony, desespero lá. O Rony, ele rouba a bola, ele perde. Ô, Thiago, mas e se tira o Fagner, coloca o Jô, e você recua o Renato Augusto e o Juliano mais para a defensiva, deixa o do Queiroz, Juliano, que já foi volante no Grêmio, e o Renato Augusto como um falso volante, mas meia, tipo a posição do Paulinho. E aproveitando o seu gancho aí, meu caro querido, justiça seja feita. Antes de devolver para o Thiago, os dois melhores lances ontem do Corinthians, o gol do Corinthians e aquela bola que lambeu, os dois melhores lances foi do Jô. Exatamente. E se o Jô faz aquele gol, que a bola lambeu a trave, que o Jandrei estava vendido já, se o Jô faz aquele gol, cara, o negócio ia mudar. Então, não, mas estava zero Flash, ainda. Justiça zero ainda. Não, já estava zero. Tava zero, aí depois teve o lance da falha do Jandrei. Não, sim, isso que eu tô falando. Mas se ele faz aquele gol, ia ser 2-1. Né? Exato, aí ia ser uma pressão absurda. E o negócio ia mudar. Então, antes de devolver pro Flash, eu já deixo essa pimenta aí. Porque os dois melhores lances ontem foi do jogo. Sim, olha, rapidinho, Flash, antes de responder para os dois corintianos também. É difícil, hein? Por que não Watson? Se jogou muita bola contra o Palmeiras, ontem. Jogou muito. Mas ele entrou no segundo tempo. Tô falando assim, horrível, por que não começar já com o Watson? Entrou e foi expulso. Pelo menos tava puto com o jogo. Pior era os outros que estavam olhando. Não, tá perdendo, estão aceitando. Pelo amor de Deus, tem que ter sangue no olho, porra. Em relação ao Jô, eu vou falar para vocês. Eu acho que, apesar dele ter feito o gol, ter sido o melhor da partida, eu acho que ele não deveria nem ter entrado em campo. O cara sai, o cara me some, fica 2 dias sem treinar porque tá comemorando aniversário, o cara tá desrespeitando totalmente o Corinthians, a história que ele tem no time, então não era nem para estar no banco esse cara. Não quer mais jogar bola, sei lá, vai fazer outra coisa. Para mim já tinha que fazer uma decisão amigável. Aí o cara vem depois, então ele vai ficar pedindo desculpas até quando, cara? Então, o jogo para mim de jogar, vai embora. O jogo, para mim, só tá querendo revoada. Para mim, é carta fora do baralho. Para mim, não tinha nem que jogar. O jogo é outro. E vamos para outro fato. O William tá jogando contundido desde o jogo contra o Novo Horizontino. Não tem condição. Você vê que o cara tá limitado em campo porque ele não consegue fazer todos os movimentos. A gente tem o Mosquito, então é melhor pôr o Mosquito, botar o cara para tratar e voltar bem, do que ficar fazendo isso. O cara vai jogar machucado até quando? Essa era a pergunta que eu ia te fazer, porque o Mosquito, quando entrou, ele sobrevoou a zaga do São Paulo de uma forma que foi extremamente agressiva na ponta direita ali. O lado direito do São Paulo estava muito cômodo, muito cômodo. No entanto, que quando entrou o Gustavo Mosquito, o Rogério Ceni já sacou o lateral direito do São Paulo e colocou o Igor Vinícius,
porque o Igor Vinícius é um cara do combate e não deixou o Gustavo Mosquito jogar. Então, eventualmente, se o William já estava contundido, na hora da substituição, ele já deveria ter colocado o Gustavo. E não demorado. Nossa, o Gustavo foi entrar já quase 35 do segundo tempo. Não, e o pior é o seguinte, você pega e vê o Bambu, achei que entrou bem, foi um ponto positivo do Corinthians ontem. Ele entrou pilhado. E o Gil que não fica esperto, viu? Porque o Gil tá merecendo perder essa vaga aí faz tempo. Vou falar um negócio pra vocês. Pode falar. O lado esquerdo do São Paulo tá massa, hein, mano? Ó, adorei os gols que fizemos em cima do São Bernardo. Aí os gols saem por onde? Contra o Corinthians. Primeiro já sai do lado esquerdo. Tá da hora esse lado esquerdo de São Paulo, hein? Mas eu acho o seguinte... Até o Éder jogou bem, mano. Até o Éder jogou bem. O Éder tava esses dias um Gasparzinho lascado. Mas vocês não vão falar nada. Morcego de tudo. O Éder tava um morcego de tudo esses tempos aí. Ontem ele jogou bem até. Só que assim, o Rogério, na minha opinião, foi muito respeitador, porque eu teria colocado o Marquinhos no lugar dele. Mas e o Lucas Piton? Ninguém vai falar nada, Lucas Piton? Esse aí nem adianta falar alguma coisa, nem adianta. Calma que esse não entrou em campo. Calma que esse não entrou em campo. O moleque tá 3 anos no profissional, não sabe marcar, pô. Então, a solução de repente é colocar ele como ala e contratar um outro lateral esquerdo para deixar ele jogando ainda, porque não faz sentido. O Corinthians precisa de um lateral urgente, um lateral esquerdo urgente e um volante também, que senão... Estão dizendo que o Angeleri do River Plate foi oferecido pro Corinthians, um lateral esquerdo que tá em fim de contrato. O Angeleri do River Plate. É bom lateral, bom jogador. Mas ele tem quantos anos? Vai vir mais um veterano 27, pro time de Masters ou o quê? Não, 27, esse aí. E 27, na teoria, já deveria ter estourado já, né? Eu penso o seguinte, Porque o PP pediu um volante, mas o volante tem 33 anos. Porra, você vai pegar outro cara idoso pro time? Eu penso assim, o meio-campo tem que ter um motorzinho, um armador e um cara que seja bom no combate. A gente tem o organizador, que é o Renato Augusto, só que a gente não tem um motorzinho e a gente também não tem um marcador, ou seja, a gente só tem um meio-campo. E o Duqueiroz não é bom marcando e o Paulinho também não é bom buscando a bola desde a defesa. Aí você vê os dois em campo, o time não tem criatividade, é só o Renato, é só o Renato que faz alguma coisa. Mas isso é culpa nossa, isso é culpa nossa de ter dispensado o Ralf. O Corinthians não tem criatividade, o Corinthians não tem raça, sabe? Pô, os caras estão jogando lá, parece que tá jogando, sei lá, um rachão lá na quadra do Reinaldo. E eu acho que o pior... Parecia o jogo de ontem, parecia isso. Era 50 negros correndo atrás da bola, mano. E eu acho que o pior... Não precisa quebrar ninguém, mas o Corinthians não quer fazer falta, ele quer ganhar que prêmio? O time mais gentil do futebol? O time do Corinthians... Para o jogo. Os caras pareciam que estavam na partida do Amigos do Pablo contra Amigos do Vitor Bueno, mano. Eu acho que o pior... Marcão, por que o Vitão não colocou o Luan para armar o time? Ô Heitor... Nossa. Não, esquece esse aí tá morto já. Esse aí não é mais jogador de futebol. Ô, Heitor, me diz uma coisa. O Vitão, você acha que o Vitão tá montando bem o time? Porque, assim, o ano passado, o time do Corinthians chegou na fase de Libertadores com o time que tem, exceto o William, porque o William já veio com algumas contusões, estava se adaptando ao futebol brasileiro, ainda tinha a explosão do futebol inglês que ele tinha, mas ele demorou um bom tempo, teve 2 contusões no final do campeonato. O Mosquito, ele foi um dos melhores jogadores do Corinthians no final do campeonato passado. E esse ano ele é reserva, e eu acho que ele é até reserva do reserva. Como que um cara que é titular absoluto consegue levar o time do Corinthians, não nas costas, porque eu acho que o ano passado teve o Renato Augusto, que jogou muita bola no final, ele conseguiu ser reserva. Será que é porque ele é o famoso jogador sem grife? Não tem um cara que consegue peitar ele, ou ele não peita ninguém, e aí ele vai aceitando? Eu acho que você falou tudo, Ícaro. Não é um jogador com grife, né, cara? Porque, assim, essa que é a máxima, né? É um desafio muito grande você mesclar medalhões com jogadores da base do time, jogadores menos badalados. Por exemplo, você tem times como o Santos,
que não tem jogador, não tem medalhão, e tá passando um perrengue danado. Você tem times como o Corinthians, por exemplo, que tem medalhões, mas que também está passando dificuldade, o que foi o Grêmio do ano passado. Acho que foi o Flash que até falou, né, que tem que tomar cuidado para não ser o Grêmio de 2022. Então, o Vitor, ele é um bom técnico, né, ele vem de uma escola muito boa, que é a escola portuguesa, e já com passagens por clubes da Europa, só que, ele tá no Corinthians, cara, você entendeu? E assim, os caras não perdoam. O problema do Corinthians é tesão, mano, é sangue no olho, não tem. Você vê os jogos do Corinthians, assim, ele ensaia esquema tático, você vê que aparentemente é um time montado, mas não tem fôlego, né? E aí, assim, deixa o Mosquito no banco, esse próprio Adson não jogou nada ontem, foi expulso e tal, mas é um cara raçudo, é um moleque de ponta que sabe que vai para cima, entende? Aí eu fico pensando também, e até queria ouvir a opinião do Marcão, por quê? Como é que funciona o vestiário desses caras? Porque assim, vem William ganhando uma puta de uma grana, vem Juliano, vem Renato Augusto, vem Roger Guedes. E que ponto que os caras mesmo que carregam o piano, que estão no banco do Corinthians, como é que funciona lá dentro, entendeu? Então, Heitor, o que eu ouvi foi o seguinte, até estava vendo o meu timão hoje à tarde, que o Vitor Pereira não teve tempo para treinar direito. O que ele está treinando está sendo por vídeo para ver se os caras conseguem entender o que ele quer. E pelo que dizem lá em Portugal, ele gosta de um time muito intenso, coisa que ele não está conseguindo fazer no Corinthians. Quanto ao vestiário, é o seguinte, o Corinthians deve, para a maioria dos caras, não vai cobrar os jogadores como deve cobrar. Vou dar um exemplo bem simples. O Cássio já não está mais no auge. Pegou e renovou até 2024 para estender a dívida. Pegou o Gil, alterou o contrato até 2024 também para alongar a dívida para pagar a dívida. Ou seja, não tem planejamento. E outra, a gente não tem perspectiva da base, está contratando muito jogador acima dos 30. Só que uma hora esses caras não vão aguentar correr. E aí, vai morrer com os caras abraçados? Não tem planejamento. Isso não tem um projeto a longo prazo. O Corinthians é aquele cara que entrou no Big Brother já gastando prêmio. Ô Marquinho, e você tá falando do dinheiro também, acho que os caras ficam putos, porque o Corinthians pegar dinheiro para pagar o Paulinho, por causa da Tausa não pagar. Amanhã é o dia que tem o dinheiro para cair na conta do Corinthians, né? Que gastou referente ao salário do Paulinho. Sai daí, urubu! Vai cutucar na casa dos outros, vai cuidar da sua casa. Mano, a questão é a seguinte, o Corinthians tá pagando, não tá? Por enquanto, então... É a empresa que tá dando calote, não é o Corinthians. Mas o cara deve para jogador e vai pagar o cara por causa que nem deve se meter no salário do cara, Mas a questão é a seguinte, o Corinthians tá pagando, não tá? Então, tá. Depois a gente pega a empresa que não tá passando. Exatamente, a gente pega o processo a Towns e vida que segue, filho. Mas em relação ainda ao Vitor Pereira, já que estava falando, tal qual o Corinthians caiu na semifinal, eu dei uma caída aqui também, né? Então não peguei tudo que o Heitor falou do Vitor Pereira, mas eu já comecei a ver nas redes sociais a torcida de rede social já meio brava com o cara e tudo mais, mas você tem que ver também que ele pegou o Corinthians numa situação. Ano passado, o Silvinho ficou 9 meses no comando, pegou 3 clássicos. Ganhou do Santos, ganhou do Palmeiras e perdeu do São Paulo, não foi? O cara, em menos de um mês, pegou 3 clássicos, cara. Ele pegou o time numa situação que não tem tempo de treinar, o time ainda está acostumado a jogar da forma que jogava ano passado. O próprio Renato Augusto falou isso, acho que ontem na zona mista. Então tem que dar tempo pro cara, não adianta já querer, né? Falar não vai dar certo, tem que mandar embora. Tem que ter paciência, gente. O problema é que a torcida do Corinthians de 2010 para cá ficou muito chato, ficou muito enjoada, né? Que todo ano estava ganhando título. Agora que tá nessa seca, os caras já começam a pressionar, mas eu acho que tem que dar tempo pro Vitor Pereira. Eu acho que tem que entender que... Eu acho que tem que entender que vocês nasceram e morreram em 2012, mano. Acabou, velho. Sai daí, o urubu também. Calma aí. Como é que é? Peraí, se não fosse a Parmalat e a Crefisa, o que seria o Palmeiras? Seria o Guarani da capital.
Tô vendo que hora da capital. Quem tem mais tem 10, mano. Corre atrás. Tem bagunça, tem bagunça. Os palmeirenses estão tudo felizes. Mano, Não é questão de estar feliz ou não, é questão de realidade. Teria acontecido. Mas deixa eu falar, agora é sério. Eu falei no comecinho lá nos primeiros resenhas que a gente ia ter que ver se os caras iam ter perna ou o técnico ia ter que mesclar muito esse time com a molecada para dar liga, velho. Igual era o caso do Santos lá, que ainda era um só, que era com o Ricardo, né? Mas os caras, ou ia ter que mesclar, ou os caras iam ter perna. Mas não tá tendo perna. A questão é assim, e o bagulho, o time inteiro tá cansado. Então, não é só os velhos. Uma coisa, mano, eu tava assistindo o jogo ontem, e aí depois que o Jô entrou, que o Jandrei entregou e o Jô fez o gol, eu falei, pô, mano, agora os caras vão com tudo pra cima, é pressão pra tentar o empate. Mano, os caras falaram, não, é 2-1, desmuta aí, Heitor, tá mutado. Tocando bola, né, mano? Os caras parecem que tá de 3-0, mano. Fez o 2-1, fez o 2-1, falei, nossa, agora é fogo. Nossa, eu achei, é o Corinthians, é o jeito Corinthians de ser. Vai buscar o empate, apático. Tentar levar pros pênaltis. Apático, mano. Vergonhoso, mano. O time foi apático. Vergonhoso, mano. Sabe o que eu acho que o Corinthians... Sabe o que eu acho que o Corinthians tá querendo fazer? Vocês não estão deixando o nervo falar. Mas o Corinthians tá querendo fazer os heróis, trazer os heróis... Desculpa, Marcão, é vestiário. Trazer os heróis de 2012, de 2015... Vou multar vocês. Querendo trazer Renato Augusto para resolver, Paulinho para resolver. Foi o que eu falei. O Paulinho já se faz 10 anos, cara. O Corinthians contratou mal, na minha opinião. Contratou mal. Mano, a questão é a seguinte: o Paulinho, quando tava jogando na China, tava jogando na Arábia, ele tava conseguindo ter a intensidade de jogo. Não é parâmetro, Marquinho. Não é parâmetro, mano. A questão é a seguinte: a questão é a falta de preparo físico. A questão foi a equipe técnica que tava lá antes, não soube capacitar os caras. Tanto que no fim do ano passado no Brasileiro, o Corinthians já não corria. A questão é preparador físico, a questão é preparação. Igual, você está falando de média de idade. O Flamengo, campeão da Libertadores, tinha uma média de idade acima da do Corinthians. E você viu a intensidade do Flamengo em campo. Felipe Luiz já tinha 35 anos. E jogou o que jogou no Flamengo. Então, a questão é a preparação física, a questão é equipe técnica. Mas o Flamengo veio também de um ano intenso de trabalho, né? Porque o Flamengo perdeu o Abel no começo do ano, Abel Braga, o Abel brasileiro. E aí veio Jorge Jesus. Jorge Jesus, ele é da mesma escola que o Abel Ferreira. Ele falou, não, meu, o que a gente tem, a gente vai jogar, o ritmo é esse, o jogo é esse, não tem essa de cada um fixo, que não é jogo de xadrez, não. Vai todo mundo correr, vai todo mundo jogar. Você se lembra do Flamengo... Você se lembra Flamengo e Bahia, que o Flamengo tomou 3-0, que o Felipe Luiz ficou no meio campo, o cara correu muito mais que ele, e todo mundo começou a xingar o Portuga também, o Portuga conseguiu alinhar o time, botar a ponto de bala, e o time... O Flamengo de 19, ele era muito intuitivo, né? Não tinha esse negócio de posicional. Posicional é mais o time do Corinthians hoje, o time do Palmeiras é posicional, o time do Flamengo naquele ano lá. Para mim, um dos melhores times dos últimos anos. É difícil. Verdade, dava gosto de ver o Flamengo jogar. É muito difícil. Dava gosto de ver o Flamengo. Nos últimos 20 anos, acho que foi um dos maiores. Encaixou muito bem. Encaixou muito bem. Campeão da Libertadores 2012. Não, mas o Santos jogou muito bem a Libertadores de 2011. Só que ele 2011. Não tinha um futebol igual o Flamengo, tão agressivo igual o do Flamengo de 19. Como não? 10-0 na Viraense, rapaz. Na Copa do Brasil, 2010, querido. 2010, tá falando 2011 na Libertadores. Não, mas a Copa do Brasil com o Libertadores, tá louco? Eu acho que o problema do Corinthians é vestiário. Eu tenho para mim, mano, que tem muito medalhão ali. Os caras estão com essas coisas de recebimento aí, Corinthians tropeçando pra ficar pagando os caras, mano. Eu acho que tem coisa de vestiário aí, mas muito medalhão, mano. É possível que esses caras não joguem. Mano, você só tem jogador de seleção ali, mano. Renato Augusto, William, Roger Guedes. Seleção. Velho. Mas eu acho que pode ser, mano, porque não é possível um clássico. Eu me irrito. Renato Augusto pode contratar o Thiago Neves. Mano, mas não tem como, mano, num clássico, semifinal, você tá perdendo de 2-0, você faz o 2-1, mano, é o goleiro, é a mãe, é todo mundo pra tentar o empate. O time foi apático, mano. O time foi apático.
Não fez pressão nenhuma. Ridículo, mano. Marquinhos Flash. Não sabe o que eu achei mais zoado, mano? É o Cássio falando, não, agora a gente vai buscar o bi da Libertadores, mano. Porra, mano. Reconhece o seu erro, mano. Pode até melhorar o time, pô, o técnico encaixar e não sei o quê, mexer, achar alguma coisa. Mas, mano, depois de um jogo ridículo desse, mano, no final... Marquinhos Flash, eu não sei referente ao jogo. Eu não sei referente ao jogo o que vocês acharam, mas na hora que saiu o gol do Jô, acho que o Marquinhos achou mais que o Flash. Na hora que saiu o gol do Jô, você falou, agora vai. Porque o Corinthians sempre no último minuto vai lá e empata, né? Eu falei pela torcida, porque eu tava torcendo, mas se assistindo o jogo, você viu um time morto. Eu acho que se fosse na Arena Corinthians, mano, a situação seria outra. Eu acho que com a torcida empurrar. Com certeza. O Corinthians, quando tá na Arena Corinthians, é um time, mano. Quando tá fora, velho, porque lá, mano, os caras começam Fala baixo esse nome. Não faz eles esquecerem Itaquera. Fala baixo. A gente tem que ganhar lá. Faz eles esquecerem Itaquera. Ô, Nervo, quem que foi o melhor do time de São Paulo ontem? Melhor de todos? Aquele jogador, não vou falar o melhor, que o jogo foi muito ruim de assistir, assim, não dá para pincelar um jogador. Eu vou dar um melhor honesto. Eu acho assim, além da partida, eu acho que é até pelo jeito que o cara chegou no clube aí, eu mesmo dei alfinetadas nele aqui, e eu achei que o futebol dele tem evoluído, ele tem sido uma peça fundamental para o time em campo, e contra o Corinthians ele fez muita diferença. Eu daria o troféu pro Alisson. Eu daria pro Alisson. Não foi nem pelo gol. Eu acho que o Alisson foi muito eficiente no jogo. Agora eu vou colocar a pulga atrás da tua orelha. Vou colocar a pulga atrás da tua orelha, porque, desculpa, Thiago. Desde a semifinal da Copinha, onde o Pablo entregou para o Giovani na semifinal, o Pablo subiu para o profissional, fez o torcedor São Paulino esquecer definitivamente do Luan, e ele tá jogando barbaridade. O Pablo, para mim, ele foi o melhor em campo. Claro que depois do Rodrigo Nestor, eu ainda respeito muito que o Rodrigo Nestor, ele anulou totalmente o Renato Augusto, não deixou o Renato Augusto jogar, e ainda meteu umas assistências aí, né, de leve, né? 4 no campeonato já, né? Que nem eu falei, eu não posso alfinetar o Rodrigo Nestor, porque ele também sofreu marcação. Ele fez boa partida. Ele fez uma boa partida. O Pablo Maia, aquele golaço contra o São Bernardo, que partida esse garoto tá fazendo. O cara tá cada dia mais evoluindo. Faltou o Marquinhos, mano. Esse jogo faltou o Marquinhos. Eu não sei porque o Rogério... Ele colocou o outro ponta, né? O Thales. Ele pôs o Thales, e um pouco antes, eu não lembro. Sim. Um pouco antes, ele tirou o Éder e pôs o Luciano. Porque o São Paulo voltou sem mexer. Aí ele tirou o Éder e pôs o Luciano. Beleza. Entrou pilhado demais e atrapalhou o time, Luciano. Não jogou nada. Mas eu queria que tivesse entrado o Marquinhos. Ô Thiago, e na sua opinião, quem foi o melhor do Corinthians ontem? O melhor foi o juiz quando ele apitou o jogo e acabou aqui. E ainda expulsou o Adson ainda. O Jô jogou bem, brother. Quem? Jogou bem, Heitor? O Jô entrou bem, mano. Só pra você ver, o Jô que é subóbito foi um dos melhores do time. Mano, foi. Tira a questão polêmica de lado, a questão dele ter foi pra escolher o Jô. Eu não achei o William fazendo uma mala partida quando ele saiu também. O William estava limitado fisicamente. Você conseguia. Por o João Vitor. O João Vitor foi o melhor jogador. Tem um lado da forma física, mas veja bem, a experiência fez a diferença, porque a hora que o Jô tá para receber a bola, o Diego Costa cometeu um erro infantil. Ele cometeu um erro infantil. O que ele fez? O Jô é mais alto que ele e ele grudou no Jô. Aí o Jô olhou e falou: moleque. Ele só pegou, girou por cima e pau. Não, ele virou. O Diego, ele foi muito esperto, mas claro que fez errado, mas ele foi muito esperto porque ele cobriu o lado esquerdo do Jô. E o Jô foi mais inteligente ainda e chutou com a bola com a perna direita. Ô Thiagão,
O Fagner, ele até aos 7, 8 minutos que ele foi substituído, ele não deixou o Éder jogar, né? Ele se machucou quando eles pularam para pegar a bola e acabou sentindo uma lesão na coxa. É dúvida para terça-feira da Libertadores, né? Mas dúvida, porque o jogo não é amanhã, né? Dia não, 5, terça, semana dia 5. Ainda é dúvida para o jogo? Ele já publicou, já que sentiu uma estiração Parece que muscular. De 2 a 3 semanas para ele poder voltar a treinar fisicamente e entrar em forma. Exato. Puxa o Duqueiroz para lateral. O Duqueiroz já substituiu o Fagner, né, ano passado. Bota ele na lateral. O Duqueiroz contra o São Paulo ano passado também foi uma avenida, cara. A gente tá lascado, isso sim. Vai pôr o João Pedro lá, o cara que veio com. Nossa senhora, ele veio junto com o Roger Guedes, né? Ele jogou quantas partidas? Ele jogou uma partida completa? Ele jogou 2 partidas, 2 ele foi péssimo. Foi contra o Ceará, que ele entregou um gol, e contra o Novo Horizontino, que é o pior time do Paulista, e tava tomando bola nas costas toda hora. E deu sorte de ganhar o jogo no gol do Roger Guedes. Oi? E deu sorte, porque o Roger Guedes achou o gol lá no meio de campo, no escanteio. O Marquinho. O Bambu, quando ele entra, ele vem numa posição em que o João Vitor, ele acaba... Eu acho que bugou a cabeça dele ali, né? Porque o Bambu, ele veio para ser o zagueiro. E o Vitão puxou... O Vitor puxou o João Vitor para a lateral direita. Só que eu acho que se faz uma linha defensiva com 3 zagueiros, poderia dar mais resultado do que a linha defensiva com 2 zagueiros e o João Vitor de lateral. Porque o João Vitor, ele é bom, mas ele é muito estabanado quando ele vai para o ataque, né? Para ser sucinto, assim, para ser rápido, é o seguinte. O João Vitor deu uma bugada mesmo, porque você olha no gol do Wellington, ele tá posicionado como zagueiro, não como lateral. E no segundo gol do Alisson também era para ele marcar o Alisson, ele achou que era o zagueiro para ficar na sobra. Eu achei que ele deu uma bugada, que ele deveria ter ficado como 3 zagueiros. Tem que treinar, tipo, o cara não treinou assim durante a semana e o Vitor Pereira pegou e chutou porque ele não confiava no que tinha no banco. Ele ouviu falar ou ele treinou, será? Ele ouviu falar. Ele falou nos bastidores aqui da gente que ele ouviu falar que o João Vitor tinha jogado na lateral. Ô Marquinho, qual que é a diferença do poste da mulher grávida e do bambu? É que o bambu enfia no teu... Ô Heitor, vamos falar do nosso todo-poderoso Peixão, que tá chegando com uma contratação de impacto, Jojan Julian, nem sei quem que é. Da poderosa LDU, com um belo de um moicano à la Arboleda do São Paulo. E o Marcos Leonardo conseguiu levar um gancho que vai estar fora da Sul-Americana já, né? Meu querido, eu acho que a Conmebol, como sempre, pesou na caneta contra o Santos, hein, cara? O Marcos Leonardo, ele... No jogo que a gente foi classificado contra o Libertad, na temporada passada, ele foi para cima do árbitro, nervoso, mas não merecia 3 jogos de gancho, né? A primeira fase da Sul-Americana inteira ele não vai jogar. Né? Espero que o Santos esteja aí recorrendo e movendo aí o seu jurídico para tentar alterar essa punição aí, pelo menos para um jogo, né, ou 2. O Santos, né, é engraçado, né, cara? O Santos não tinha dinheiro para contratar, o Rueda falou que esse ano ia ser pior que o ano passado, né? E tá vindo de baseada agora, né? E agora tá contratando, né, cara? Você vê, trouxe o William Maranhão, que era reserva no Bahia, vai se apresentar. Trouxe o Michael, God of Zaga, Michael, que vai se apresentar amanhã. Que tá bichado ainda. Apalavrou já com o Rodrigo Fernandes, do Guarani do Paraguai. É um bom jogador. Não falei esse nome não, hein, cara. Tem 2 aí que conhecem bem esses aí. Rodrigo Fernandes, do Guarani do Paraguai, bom jogador. Bom jogador. E assim, tá um pouco difícil com o Angulo, do Cruz Azul, porque o Cruz Azul quer manter o contrato até o final da temporada e ele quer sair antes, né? Ele tá o Angulo era aquele que era nosso?
Não, o é um Angulo centroavante é um equatoriano. centroavante equatoriano bom Isso. jogador, né? É alto, aí- magro e muito rápido. Não, ele é bom. E tem esse Johan Júlio aí, né? Que é um ponta, pelo que eu pesquisei aqui, é um bom jogador também, mas é uma promessa, né? É novo ele. O que o Santos precisa hoje, meus amigos, é de jogador para vestir a camisa e entrar. Como foi feito com o Goulart, como foi feito com o Bauerman, como provavelmente vai ser feito com o Michael quando entrar. Apesar de ser um jogador mais velho, pela experiência, pela qualidade de jogo, tá certo que é um jogador rebatedor, não é um jogador criador, mas ele vai entrar na zaga e me parece que ou o Kaique vai, ou o Bauerman, acho que não, vai ser ele e o Bauerman, né? O Michael e o Bauerman. E o Santos precisa de jogadores assim, né? E parece que o Edu Dracena está se movimentando e esses caras são jovens apostas, né? O Angulo é um bom jogador, é um atacante interessante, e esse Rodrigues aí, Fernando, né? Rodrigo Fernandes, do Guarani também que vem. É o 9, é o pitbull que a gente precisava, né? Ia vir o Alisson, mas não deu certo, né? Porque se contundiu lá no mundo árabe. Sim. E é o cara que a gente precisa para carregar o piano, né, cara? Estamos tendo aí 3 semanas. O Alisson não joga mais esse ano, né? Não joga, rompeu o ligamento cruzado do joelho, já era. O MM Alisson? Alisson. Mas ele voltou, não voltou, né? O Santos não, ele ia voltar, mas ele machucou. O Santos ia pegar ele de volta, né? Porque o precisava de um cara assim, hein, Heitor? Precisava de um cara desse, hein? Então, esse William Maranhão é um jogador que pega a bola e dá para quem sabe, como disse o Ademir Quintino lá na live dele. É o cara que pega a bola e entrega para quem sabe, né? E esse Rodrigo Fernandes também é um jogador muito esse bem... Quintino é muito fera. Ele é um jogador bom, ele é um jogador que, assim, os próprios torcedores lá do Guarani do Paraguai estão já reclamando que ele vai sair. Então, assim, a gente precisa de um jogador que, cara, que segura, que carrega o piano, né, cara? Mas, assim, o que me deixa mais preocupado é que de todos esses caras que o Santos tá correndo atrás, nenhum é um cara que você fala, caramba, tá vindo fulano, é gringo, legal. Só tá indo pro futebol equatoriano, né? Ia trazer o Martínez, do Barcelona de Guayaquil. Não deu certo, né? Então, assim, tá buscando, né? Mas eu tô bem desanimado, cara. Tem esse tempinho aí que a gente vai ter. Semana que vem a gente já tem o primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra o Danúbio, né? Exato. Sem o Marcos Leonardo, que é o nosso centroavante. E sábado já tem jogo contra o Fluminense na estreia do Brasileirão, né? Tudo isso na semana que vem. Mas tem o Léo Batistão, né? Eu não acho mau jogador, mas ele é um pouco pior do que o Marcos Leonardo. O Léo Batistão, cara, não conseguiu encaixar no time ainda, né? Fez um golaço aí contra na última rodada aí contra foi contra o poderoso Água Santa. Foi contra o Água Santa, né? Que ele fez aquele golaço que ele deu de 100 pulo. Mas, cara, tem calafrios aí do Água Santa. Tristeza, bicho. Não é jogador para vestir a camisa 9 do Santos, né, cara? O Batistão, o problema dele é físico. Ele voltou da China. Cara, quando volta da China para entrar em forma, demora um pouco, mano. Porque não é mau jogador, não. Se eu não me engano, acho que ele veio da Espanha, né, Marcão? Acho que ele veio da Espanha, depois ele foi pra China, e da China pro Santos. Então, mas não é jogador para vestir a camisa do Santos. É bom jogador, mas é um jogador médio, né, cara? E assim, o que o Santos menos precisa hoje, cara, é de jovem promessa, jogador já de 25, 26 anos promissor, porque, cara, não sei quem foi que falou aí no começo da live, né, meu? Jogador com 27 anos não estourou ainda, cara, porque aí fica difícil. O Santos não precisa desse tipo de jogador. O Santos precisa de um jogador tarimbado, cara, que ainda que seja um pouco mais velho, mas que venha para jogar com essa molecada. A molecada é boa, né? Mas assim, vai lá e me contrata Áureo. Porra, cara, vocês viram o jogo do Áureo? O cara, horrível. Horrível. Ele jogou contra o Palmeiras, cara, horrível, né? Aí agora estão procurando outro lateral para substituir o Áureo. Por que traz o cara, né? E aí... E vem ganhando bem, hein? O Internacional também tá sondando aí o Lucas Braga e há uma possível negociação de troca para trazer o Edenilson, né? E o Internacional voltar mais uma grana. O Edenilson é uma boa, hein? Eu gosto desse maluco, velho. 32 anos, né? Um bom jogador. Heitor, eu acho que ótimo jogador.
Ô, Heitor, agora, você tá falando aí dos gringos vindo, mas e a Disma? Com o grande André Balada, que o Santos não passou os 25%. Processou, ganhou em 15 milhões, mano. Da onde o Santos vai tirar esse dinheiro, mano? Já penhorou, inclusive, todos os direitos de imagem. O juiz lá do processo mandou intimar, oficiar todos os patrocinadores, Globo, o direito de transmissão, né? Mas, assim, a gestão do Rueda, ela se divide na questão administrativa, que é impecável. Os caras estão fazendo um trabalho muito bem feito, estão negociando dívidas, né? Conseguiram resolver a situação do transfer ban já ano passado. Só que é impecável. Do ponto de vista administrativo, a gestão do Rueda é ótima. Só que a gente lá na Baixada Santista chama ele de pagador de boleto, né? O gol do Rueda, pagou mais um boleto. Agora, do ponto de vista do futebol, cara, tá muito a desejar, né? E não tem dinheiro. Vocês têm uma noção, gente. Olha o que a gente tá sofrendo. Aquele Sobral, não sei o que, Fernando Sobral do Ceará. Do Ceará. Bom jogador. Cara, a gente ofereceu. Os caras lá no Ceará estão pedindo 5 milhões. O Santos não tem 5 milhões para dar. Estão dizendo, inclusive, Corinthians, que é o Sobral agora, que o Portuga pediu. Então, tem um outro jogador, que é o Castilho, jogador da seleção equatoriana, do Barcelona de Guayaquil. Os caras estão pedindo 4 milhões de euros, né? O Santos não tem esse dinheiro, cara, sabe? Então, assim, é um dinheiro que você vê o mercado, você vê Palmeiras, você vê Atlético, você vê o próprio Corinthians trabalhando esse dinheiro, às vezes dando 4, 5, 6 milhões, e o Santos não tem, você entendeu? Cara, vocês vão convir comigo. A gente tá entrando em abril, cara. Quais são os jogadores bons que estão disponíveis no mercado hoje? Tá todo mundo contratado já. Tá todo mundo contratado. Já fazendo temporada, jogando estadual. E hoje, desculpa, Nervo, só para aproveitar o gancho, você já jogo para você já. Hoje, a maioria dos jogadores dos campeonatos estaduais, principalmente aqui em São Paulo, que a gente já fala mais aqui em São Paulo, tem o calendário cheio, né? Igual antigamente que tinha um calendário de 3 meses. Hoje, a maioria dos times paulistas tá em alguma série D, Série C, Série A, Série B. Vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar algum campeonato em que enche o calendário que consiga. Ô, Nervo, jogando para você, eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar que o São Paulo vai enfrentar o Juventude na Copa do Brasil, o Corinthians vai pegar a poderosa Portuguesa de Rio de Janeiro, e o Santos vai pegar uma baita de uma pedreira, que é o Coritiba, fora de casa. Pode falar, Nervo. Eu ia falar algumas coisas aí, é que agora você estava começando a falar um pouquinho mais das contratações do Santos, e eu lembrei de uma coisa, até para alfinetar um pouquinho. Antes de falar dessa coisa da Copa do Brasil aí, o Heitor, o Rueda só tem que tomar cuidado, o seguinte, que o São Paulo, por exemplo, já passou por essa de vende jogador para pagar dívida e quase caiu. Em 2017 a gente desmantelou o time inteiro para pagar uma dívida, não pagou e quase caiu. Esse ponto aí o Rueda tem que ficar esperto. Outra coisa, a Copa do Brasil, eu sinceramente eu acho que o chaveamento aí para os outros times aí tá razoável. Pro Santos, o Curitiba vem balada, hein? O Curitiba passou do Atlético Paranaense. Curitiba passou do Atlético Paranaense. E o Aleph Manga comeu a bola no jogo. Vai tomar gol do Léo Gamalho e da Aleph Manga, hein? Que são os atacantes do Aleph Manga jogou demais. Léo Gamalho. O Aleph, né, Alex, né? Erraram o nome lá, ficou Aleph. É Aleph. É gringo. Eu achei que os caras tinham digitado errado. Quando eu fui ver, é Aleph mesmo. Os caras falam Aleph mesmo, é o nome dele mesmo. Mas, enfim, o que eu ia comentar na linha da Copa do Brasil também, é falar um pouquinho da Sul-Americana, lado positivo. Eu acho que o Santos tá com uma chave melhor que a do São Paulo, mano. São Paulo só tem altitude, eu acho mais tranquila também, viu? Eu acho que o São Paulo vai ter que eu falo pelo São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai enfrentar menos distância do que o Santos, apesar dos times estar mais União tranquilo. La Calera do Chile, Universidade Católica do Equador e Banfield. Isso é bom, hein? Então, mas são times que é na capital, né? O time chileno era do time do Vojvoda antes do Fortaleza, era esse time aí do Chile. Vojvoda.
Eu acho que o São Paulo tem Jorge Wilstermann, Ayacucho e Everton. Né? O Everton é novo. No... o Pedreiro é o Jorge Olha Wilstermann. a zebra do grupo. Jorge Wilstermann, São Paulo nunca ganhou do Jorge Wilstermann, historicamente. Exato. Outro tabu para quebrar aí. Se quebrar, porque o São Paulo não se dá bem com o time boliviano. O André joga lá, não é? O irmão do Luizão, que era do São Paulo? Joga. Ainda joga Qual? lá? O Ainda André joga. Luiz, né? Não, o o irmão do Pirulão? Pirulito. O ex-zagueiro do São Paulo, o irmão do Luizão, Jogava que era no do Benfica. Pode crer. Não, Ele eu joga acho que no Jorge Wilstermann. ele joga lá ainda. Eu continuo achando que o Santos pegou uma chave mais tranquila. Assim, é que nem eu falei lá no começo, né? O São Paulo nesses campeonatos aí, gente, São Paulo não tem nada a perder, mano. Porque eu acho que esse time de São Paulo aí, você não vai disputar nada, não. Não vai fazer frente com ninguém, não. Então, pelo São Paulo, tranquilo. Mas quem falou que quem achava que o ano passado ia ter. Então, mas calma, querido. Quem ia projetar o ano passado uma final entre Bragantino e Atlético Paranaense, mano? A Sul-Americana, ela prega essas peças, mano. Mas a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Tudo né? bem, mas é o que o Santos e o São Paulo estão participando. Mas o que eu tô falando é assim, a gente acha que é terra arrasada, que o São Paulo não tá bem, ou o Santos, não sei o quê. Cara, é só você ver a final da temporada passada. Bragantino ninguém imaginava, né? E Atlético, quem imaginava? Vocês sabem quanto que é a premiação da Sula? 15 milhões. 15 milhões, né? Eu acho que desse chaveamento aí, o Corinthians foi o que mais deu azar, né? Apesar de que a gente pega o Boca sem 6 titulares por causa da briga contra o Atlético Mineiro. Mas o maior adversário de vocês é a altitude, mano. A altitude vai ser o maior adversário de vocês. O Boca, Mas meu Zé. os jogadores do Boca Mas o Boca vai estar assim. Vão cumprir a suspensão nos primeiros jogos, né? O Corinthians Isso mesmo, 6 primeiros jogos. Sim, eles vão 6 perder primeiros jogos. São 6 jogos, isso. É que não são morte, todos, eu não sei viu, qual é, Marcão? não, mas o grupo do morto eu já sei que... Eu acho que só o Pavão pegou 6 jogos. Eu acho que o Dias pegou 3. Que a gente pega na terceira e na quarta rodada, que é Exato. o principal confronto. Caraca, eu não tava nem sabendo disso, mano. Teve a briga lá, né, com o River. Grupo da morte é do Bragantino. O grupo do Bragantino é o grupo da morte, mano. É mais pesado também. Tá, mano, ó, Nacional, Estudiantes e Vélez Sarsfield. Você tá louco, mano. O América se ferrou também. O Estudiantes. Flamengo pegou falando baba em América, o América tomou fumo hoje, hein, no amistoso com o Atlético Fortaleza se lascou, pega o River Plate logo de cara. Fortaleza vai pegar o River. Alianza Lima e Colo-Colo também. Puta, as chaves tão puxadas, hein, mano, pros brasileiros. Puxado. Mas todo mundo tá falando, por exemplo, da chaveamento do Palmeiras. Nossa, deu uma a altitude do Palmeiras é o que joga contra, né? Vai jogar em 4.500 metros de altitude lá. Claro que a chave é fácil, né? Não, o Palmeiras na Copa do Brasil, Juazeirense, meu irmão, e na Libertadores, só por Deus, né, mano? Emelec, Deportivo Tátira e Clube Independente. Petroleiro, né? Petroleiro, né? Independente Petroleiro. Tá de o boa. Petroleiro e o Palmeiras são presididos com mulheres, hein? É? O quê? As duas. O Furacão ganhou de 4-0 do América Mineiro, hein? Os dois que tá na Libertadores, hein? E que comecem os jogos, né? Essa semana o time do Palmeiras conseguiu mais uma vitória fora dos gramados. A W Torre conseguiu se curvar para a Leila e vai ter jogo no domingo. E vai ter Maroon 5 e vai ter tudo que tem direito. Viu? Só um negócio desse jogo, não sei se está confirmado já. Acho que como vai estar começando a montar os palcos, sim, não vai ter Gol Norte. Não vai ter o Gol Norte. As organizadas vão para o Gol Sul, ficar pertinho do campo ali, para ofender de ladinho ali, ó, dá para dar uma ofendida já no adversário. Para mandar um tricas de leve. E o pau vai cantar, hein, velho. A revanche. Bom,
Quinhos, Nervo, Heitor, Um monte de vômito Gui, lá no Thiago, Marcão, deixa o seu adeus aí, que por hoje é só. Até semana que vem. Adeus. Vai, Boa Corinthians. noite, amigos. Ó, quarta-feira começa já a quinta vitória do Português em competições, levantando o caneco. Já começa a quarta-feira. E Heitor, vou te dar uma dica. Quer contratar um cara bom? Contrata o Eric do Botafogo, o Boi Furioso lá, mano. Aquele cara joga, hein, mano. Eu quero o Lucão Cuidado do com break. o Botafogo engano, hein? Já viu o Rafael Navarro? O Lucão do break joga muito, hein? Falando de competição sul-americana aqui, ó, já que tá os dois ali embaixo ali, ó, quem tem menos tem uma, certo? Segue atrás aí, mano. Quem tem mundial, quem tem mundial é a gente, é dois. Falou, turma. Corre atrás. Prazer. O Chelsea Prazer, mandou um falou, abraço rapaziada. e o Tigres também. Torcer pro Chelsea era fácil, torcer pro Coringão que tá difícil, né, velho? Pô, tristeza, velho. Só há de concordarmos. Um abraço. Firmeza. Falou, tchau, Prazer tchau. estar com vocês aí. Até a próxima.